Fala concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, como esse é o primeiro vídeo desse ano, eu resolvi trazer uma reflexão que eu sempre fazia aos finais dos meus anos, durante a minha preparação para a minha prova, que são reflexões importantes que você, como concurseiro, tem que fazer para evoluir no mundo dos estudos. Então, vamos acompanhar, é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, todo concurseiro que estuda de verdade, chega no final do ano e ainda não conseguiu atingir os seus objetivos, ele tem que, primeiro que ele passa o final do ano, é uma época do ano muito complicada, porque você se vê num ciclo, né, de passagem de um ano para o outro. É uma data que muitas pessoas resolvem fazer reflexões sobre a sua própria vida, e o concurseiro não é diferente, porque ele se vê exposto a muita cobrança, ele se vê exposto aos familiares, às opiniões dos familiares. Então essa é uma época muito importante, primeiro para o seu psicológico e segundo para você efetivamente melhorar e buscar a sua evolução. Como? Com um planejamento de estudos. Essa é a época de você olhar para o ano anterior e se perguntar o que você fez de certo, o que você fez de errado e como foi o seu desempenho durante o ano. O que você fez? Quantos concursos você fez? Você já fez concursos? Qual foi a sua evolução nos concursos que você fez no ano? Vale lembrar que concurso público não é uma coisa linear. É totalmente possível que você faça um concurso muito bem e no próximo você vá muito mal e no próximo você vá muito bem. Por quê? Porque concurso público depende muito do dia da prova e o dia da prova é muito importante, como a gente já disse em vários vídeos aqui no canal. Vou deixar um aqui para você entender como é importante esse dia de prova. E o mental do concurseiro tem que estar muito planejado, tem que estar muito preparado para lidar com todas essas situações. Só que o concurseiro que está bem e se vê sendo reprovado em alguns concursos, ele passa por uma reflexão que é melhorar no alto nível. Porque chega num nível de estudos que o concurseiro está tão bom, só que falta alguma coisa, falta algum detalhe, e cada detalhe importa para a sua aprovação. Às vezes você está batendo na trave num ponto específico que você ainda não analisou, e quando você corrigir esse ponto, você vai começar a ter várias aprovações. O que é muito comum, aconteceu comigo, e eu consigo lembrar exatamente quais foram os pontos de virada do meu estudo, quando eu fiz um brainstorming, analisei o que eu tinha feito e programei, planejei um plano de ação para como eu ia lidar com cada situação determinada. Eu lembro que a minha primeira virada de ano de estudos, eu tinha acabado de fazer 2 provas no meu município, que eu não estudava com um curso preparatório. Eu estudava por materiais soltos na internet, vídeos no YouTube, e eu identifiquei nessas 2 provas que eu analisei quais foram os problemas, né? E um dos problemas que eu tive é que as porcentagens de acerto estavam muito altas, e eu identifiquei que eu perdia muito tempo com o procurar dos materiais, enquanto todos os concurseiros profissionais, todos os concurseiros que disputavam as vagas tinham um curso preparatório. Então eu decidi que eu tinha que estudar de forma profissional, de forma frequente, e que eu precisaria de um curso preparatório para me especializar. Essa foi a primeira identificação. Daí eu economizei dinheiro, comprei um curso preparatório, investi em mim, e aí comecei a estudar, a traçar um plano de estudos, estudar todos os dias de forma constante, aplicando a metodologia de questões e de revisão por questões, e aí a história vocês já conhecem. Na segunda virada de ano, veio a pandemia, né? E aí os concursos ficaram parados durante um tempo, basicamente 1 ano e meio. E aí depois, nesse meio ano, eu fiz o concurso do TCR Rio de Janeiro. E aí nessa virada de ano, eu tive 2 reflexões que foram cruciais para a minha preparação. Primeiro, eu estava dentro dos 23 aprovados. Com a minha nota objetiva, eu estava na posição 20ª e seriam 23 aprovados com um cadastro de reserva reduzido. Só que todo o cadastro foi chamado e já se sabia que a chance do cadastro ser chamado era grande. Então, eu estava dentro dos aprovados com a nota objetiva e com a nota discursiva. Eu fui eliminado do concurso. Eu tirei 2 reflexões. Primeiro, que para a prova objetiva eu estava no caminho certo. Então, toda a minha metodologia, toda a minha forma de estudar podia ser mantida, porque aquilo me levou a ter um bom resultado em comparação a outros concurseiros que estudavam para a minha área. Como era um concurso grande, eu analisei ali que eu poderia utilizar esse teste para embasar a minha forma de estudar. Então eu mantive plano
que já estava acontecendo. Pode acontecer que no seu caso você não tenha um resultado, você já estuda há algum tempo e você acaba que não tenha o resultado que você esperava, então pode acontecer que você precise mudar a sua técnica de estudos, ou, como não foi no meu caso, você analisa que aquilo ali foi bom para você, você atingiu bons resultados, você mantém. O segundo ponto que eu tirei dessa é que eu fui eliminado pela discursiva. Adentrando mais ainda na análise, eu identifiquei que o que me tirou da prova foi que alguns pontos importantes, existem alguns termos de crucial importância em cada conceito, em cada questão, que o examinador quer ver na sua prova. Porque o examinador, basicamente, ele vai se apoiar no espelho de correção que a banca vai passar para ele, e esse espelho de correção cada vez mais vem embasado em legislações, decretos, manuais, de forma literal. Por quê? Porque a banca ela não quer correr o risco de que o concurso seja judicializado, então ela tenta se embasar o máximo possível no texto da lei para evitar recursos e possíveis prejuízos que ela venha a ter com essas demandas dos concurseiros. Então eu identifiquei que eu precisava melhorar a literalidade. Só que eu tinha um problema que eu odiava e odeio ainda, ter que decorar coisas simplesmente por decorar. Eu prefiro entender e tentar analisar a situação por trás desse entendimento do que ficar decorando termos. Então eu identifiquei que eu teria que passar por cima dessa premissa minha de não gostar de decorar e que teria que encontrar uma solução para isso. E a solução que eu encontrei foi estudar questões sobre textos de lei, e eu pegava questões inéditas do Predador Concursos, que eu já disse aqui, também disse no vídeo sobre como estudar por questões, que eu abordo essa temática. E assim eu fui decorando trechos de leis importantes que tinham potencial de cair na minha prova, e logo posteriormente o diferencial da minha prova que me levou à minha aprovação de sair do 10º colocado para a 5ª colocação no TCE Santa Catarina foi a minha prova discursiva. Então a partir dessa análise tracei o plano de ação, desempenhei, apliquei o plano e colhi os resultados disso. Só que todas essas análises foram feitas nessa época de final de ano, que eu programava e traçava meus planos de ação para os próximos meses de estudos. Isso você também precisa fazer. Você precisa saber onde você quer chegar, onde você está e como você quer sair do ponto A, que é o que você está, até o ponto B, que é onde você quer chegar. E esse plano precisa ser bem pensado, você precisa saber exatamente o que você vai fazer e você também precisa executá-lo de fato. Não adianta nada você colocar, são aquelas promessas vazias de fim de ano. Não adianta nada você se colocar uma meta, mas você não executar o plano que você imaginou para conseguir essa meta. Quanto mais específico, vocês vejam, eu identifiquei que eu tinha uma deficiência, essa deficiência era na discursiva. Qual era essa deficiência? Era a literalidade. Eu tracei um plano. Qual era o plano? Responder questões inéditas sobre legislação, responder questões discursivas sem consulta, para ir me desenvolvendo nessa parte. Então, veja que são ações bem específicas, que eu precisava fazer isso, um checklist de coisas que eu precisava fazer para melhorar meu desempenho. E assim eu saí de um concurseiro mediano e consegui alcançar as porcentagens de acerto e as pontuações precisas nas discursivas para ser um concurseiro competitivo. Isso me tirou de ser eliminado no TCE Rio para ser aprovado dentro das vagas no TCE Santa Catarina, no concurso de auditor fiscal de controle externo do TCE Santa Catarina, que é o cargo que eu ocupo hoje. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tirem esse período para fazer o seu planejamento e já começar o ano com o pé direito, que eu tenho certeza que 2023 vai ser o ano da sua aprovação. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário também dizendo o que vocês querem neste ano para o nosso canal. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.